Oi pessoal aqui do canal, eu tô fazendo aí uma pausa entre o último vídeo que eu gravei, que foi a respeito de Gilgamesh, para poder a gente comentar um pouco a respeito de como é que seria a visão para a mitologia das pandemias, né? E particularmente entrando dentro da mitologia grega, que vai ser o próximo assunto que eu vou abordar dentro dessa playlist de mitologia. Então assim, a pandemia, e eu tô fazendo isso por motivos óbvios, porque a gente está enfrentando algo desse sentido. A pandemia é como se fosse um mecanismo de controle da Terra. Então, assim, a mitologia, particularmente a grega, então a gente vai conversar agora sobre a mitologia grega. A mitologia grega, ela é o que a gente chama de uma cosmologia que se confunde com a cosmogonia. O que é a cosmologia? É a busca de entendimento do cosmos, tudo aquilo que nos circunda, da natureza. Que para a mitologia grega é uma natureza boa, né, bonita, harmoniosa. E ela se confunde com a cosmogonia, que é a formação do cosmos. Os mesmos elementos que compõem a cosmologia também compõem a cosmologia material, também compõem os deuses. E muitos deuses, inclusive, se confundem com a própria natureza. Então são deuses não só antropomórficos, embora eles sejam super-humanos, mas existem aqueles deuses que participavam mais da época das primeiras gerações do caos, que eles são a própria natureza. Então, por exemplo, Gaia. Gaia é a terra, é uma deusa. Urano é o céu, é um deus. Caos é um deus, é o deus primordial de onde vai nascer Gaia. Os outros deuses, que são deuses que se aproximam mais do humano, que seriam próximos da nossa geração, são deuses que se confundem mais com o humano, mas são super-humanos. Aí é Zeus, é Hades, é Afrodite, é Atenas. Né? Mas, de uma forma ou de outra, a busca pelo equilíbrio, ela está tanto dentro das lutas dos deuses mais antropomórficos, quanto dos deuses mais próximos de Gaia. Então Gaia, no início de tudo, ela vivia copulando com Urano, que era o céu. Então o céu ele copulava com Gaia depois de ter saído do nada, do informe supremo, da coisa que não tinha nenhuma harmonia, nenhum equilíbrio, que era o caos. Depois de ter saído os deuses primordiais, Gaia e Urano, mais particularmente, eles ficavam copulando. E obviamente que dessa copulação, Urano fecundava Gaia e Gaia guardava dentro de si deuses que eram também caóticos. Titãs, Hecantoquiros, né? Ciclopes, todos esses deuses eles ficavam aprisionados dentro de Gaia. Um dos deuses, que era Cronos, filho dessa relação, de uma relação muito invasiva e violenta, porque Urano não saía de cima de Gaia, ele, através da mão sinistra, ele tirou o sexo do próprio pai, que com imensa dor se descolou de Gaia. A partir de então, todos os monstros conseguiram sair e passou a ter o ciclo das gerações, embora ainda dos deuses caóticos. O fato, que é importante para a gente tentar decifrar toda essa questão, é que Gaia era sempre aquela que, geração após geração, estimulava os seus filhos a provocar a liberdade dela mesma. Por exemplo, Gaia estimulou Cronos a tirar o sexo do próprio pai. Cronos, porque vivia devorando seus filhos com medo que os seus novos filhos também fizessem o mesmo, quer dizer, traísse o pai, os filhos traindo a si, a Cronos, ele ficava engolindo seus filhos. Gaia estimulou Zeus, né, escondeu Zeus e fez com que Zeus, através de Reia, que era sua mãe, outra titanisa, outra titã, ele estimulou Zeus, aquele que a gente sempre conhece, que era o mestre do Olimpo, o deus dos deuses, a se rebelar contra Cronos e, da vitória dessa batalha, construir um novo reinado, um reinado justo, harmonioso e bom, onde Zeus imperaria, distribuindo todo o resto da Terra. Então essa é mais ou menos uma história bem curta, bem sintética, depois eu posso aprofundar e colocar um pouco mais de teatro nisso. O que é importante perceber nesse início é que Gaia sempre vai estar buscando um equilíbrio para si mesma. Ela é um tanto egoísta, porque o equilíbrio é para si, ela não quer saber do sexo de Urano, ela não quer saber se Cronos vai ser derrotado, e ela não quer saber nem mesmo se Zeus vai ser derrotado. Mais na frente, em outra história, uma história paralela, Gaia vai ter sexo com Tártaro, que fica embaixo dela. E dessa copulação vai nascer Tifon, que é outro deus do caos, que Zeus vai ter que enfrentar se ele quiser ainda manter o seu próprio reinado. Então perceba que Gaia sempre procura o seu próprio equilíbrio.
Então é um erro, às vezes, as pessoas utilizarem a palavra Gaia na mitologia, da mitologia grega, para dizer que Gaia é um ser bondoso, maravilhoso, que gosta muito dos seus filhos, que busca a paz de todas as pessoas. Não, Gais é traidora, Gaia ela quer as coisas para si. Então existe um egoísmo intrínseco de Gaia. Mas a gente também não pode moralizar a questão, porque a moralidade de ir contra o egoísmo é algo que só veio nascer com o cristianismo por motivos que não cabe a gente aprofundar agora. Gaia está em busca de si e o equilíbrio de Gaia é o equilíbrio do próprio corpo dela. Então, nessa perspectiva, a morte dos seres humanos é uma busca de equilíbrio do próprio corpo de Gaia, mas é um equilíbrio que não busca um equilíbrio supremo, harmonioso, é um equilíbrio caótico mesmo, e ela produz caos. Gaia produz caos quando tenta o seu equilíbrio, e a gente poderia ver as pandemias daí. Se a gente fosse retornar para o pensamento dos gregos, se é que a gente pode fazer esse anacronismo, os gregos, as pessoas humanas do cotidiano, elas ficavam amedrontadas com a fúria de Gaia. É a mesma fúria que às vezes saía dos vulcões que provocava os terremotos. O máximo que a gente podia fazer era pegar oferendas e oferecer, talvez, aos deuses do Olimpo para ver se eles conseguiam acalmar a fúria da própria bisavó, né? Então, eram fúrias de deuses que buscavam a própria sobrevivência e não se ingurgitar dos excessos que os humanos provocavam em cima de si ou que mesmo outros deuses provocavam em cima de si, como é o caso de Urano provocando excessos sobre Gaia, né? E fazendo com que ela ficasse abarrotada de filhos com o ventre enorme de ciclopes, hecantoquiros e titãs. Então, a primeira perspectiva que a gente tem que ver é essa, que Gaia busca seu equilíbrio. Então, a ideia que os gregos tinham para explicar a questão das pandemias era um reequilíbrio das coisas, a partir do momento em que, dentro da vida, da sucessão dos tempos, as pessoas iam cometendo excessos, que era chamado em grego de híbris, né? Os híbris eram os excessos provocados pelas mais diversas pessoas. E ao contrário do que a gente pode imaginar, até os deuses cometiam seus excessos, né? Os excessos para a visão da pessoa que estava sofrendo seus excessos. Por exemplo, na visão de Gaia, ela ainda estava muito ferida com toda aquela questão do caos que existia dentro de si, por isso que mais na frente ela vai fabricar o tifão que vai ameaçar o reinado, por exemplo, de Zeus. Outro exemplo muito clássico que a gente encontra na mitologia é a Gaia provocando a guerra de Odisseu, né? Gaia provocando a guerra da Ilíada e da Odisseia, a guerra contra Ílion, contra Troia. As pessoas dizem, não, essa guerra ela foi provocada por um capricho dos deuses, que as mulheres, estimuladas pela discórdia, que é a Ares, queriam saber quem era a mais bonita. Então, é uma história longa, eu não vou me delongar, mas na frente eu conto ela, mas a coisa se inicia com o capricho das deusas, né? As deusas estavam brigando para ver quem era mais bonito entre si, para isso elas chamaram um pastor, que era da tribo de Troia, na verdade um príncipe troiano. Esse pastor, por causa da oferta que Afrodite tinha feito, que ela oferecia para ele a mulher mais bonita do mundo, que seria a Helena, diante dessa oferta muito tentadora, ele decide escolher Afrodite como sendo a mais bela. Mas isso não dá certo, né? Helena vai para os braços de Paris, Paris é o nome desse príncipe troiano, só que a Grécia toda se levanta contra Troia para tentar resgatar Helena. Isso vai fazer uma guerra de 10 anos. Essa guerra de 10 anos aconteceu com muita morte, e mesmo quando os gregos conseguiram invadir Troia com a famosa episódio do cavalo troiano, do cavalo de Troia, as mortes aconteceram de forma excedente. Os homens já estavam excedentes antes, e aí é o que importa ver. Quando você começa a ver essa mitologia, o capricho das deusas ela já é sucessora, ou ela já acontece consecutivamente a algo que já estava excedente antes, que era a proliferação dos homens sobre uma determinada localidade na Terra, mas que para quem estava contando aquela mitologia era a Terra como um todo, né? Todas as mitologias entendem sua localidade como sendo a globalidade. Então, mesmo nessa mitologia, você conta uma história de um excesso. O excesso é o excesso das pessoas que estão sobre Gaia. Então, no final das contas, quem estimulou todo o capricho dos deuses e, portanto, a fatalidade sobre os humanos foi Gaia também. Gaia estimulou a guerra, o assassinato, a chacina, a morte,
espalhada pela humanidade, com todos os seus excessos. Veja que isso é a busca de equilíbrio de Gaia, ainda que o excesso seja a morte daqueles que vivem sobre ela. Né? Então, é como se nós tivéssemos 3 estamentos das histórias trágicas, das tragédias. O primeiro estamento é o mais superior, ou talvez o mais intestino, vamos colocar assim, porque depois a gente pode dialogar um pouco com Schopenhauer. O mais intestino, o mais íntimo, o mais visceral dos estamentos, aquele que gera, que borbulha todas as ações, é a vontade de Gaia, ou a necessidade dela. A gente não poderia falar muito de vontade, mas a necessidade, porque a natureza tem necessidades, não tem vontade. E a Gaia se confunde com a natureza. Então é a necessidade de Gaia de restabelecer um equilíbrio diante do seu corpo afetado, corrompido, maltratado. Gaia borbulha, faz borbulhar essa necessidade vindo das suas vísceras. Essa necessidade contagia os deuses. Aí seria o segundo estamento. E os deuses, particularmente da mitologia grega, muitas vezes são encarados como sendo caprichos. E capricho, na verdade, para nós seres humanos, é uma vontade que nós não conseguimos compreender. Quando você tem um capricho e sua mãe acha que isso é um capricho de você, as pessoas dizem, não, isso é um capricho dele. É uma vontade que você não consegue compreender. Mas no fundo, o que é um capricho? O capricho é uma vontade que se esconde de trás de necessidades muito profundas que talvez vão além do seu indivíduo. Os caprichos dos deuses se escondem sobre a necessidade de Gaia. E os caprichos dos deuses, eles resvalam, eles derramam-se sobre os seres humanos. E quando caem os caprichos dos deuses sobre os seres humanos, vêm as grandes fatalidades que nós não conseguimos compreender. Então os 3 estamentos da tragédia, eles são assim, uma necessidade intestina, visceral de Gaia, ou talvez de algum outro deus, mas Gaia é o que está muito mais em contato com a gente, provocando as aventuras do nosso dia a dia, sejam aventuras trágicas ou sejam aventuras gloriosas. Existe uma necessidade de Gaia no começo de tudo. Existe um capricho dos deuses estimulado pela necessidade de Gaia e um capricho dos deuses de vontades que nós não conseguimos compreender, que resvalam, que caem sobre nós. E a definição de tragédia, ao contrário do que a gente tem atualmente, tragédia é algo como acontece de ruim entre nós, ela vai mais a fundo do que isso. A tragédia são ações que caem sobre nós, vindo de forças que ignoramos, cegas por todos os lados, e que por mais que nós lutemos contra elas, nós não conseguimos vencer. E dentro desse meio que beira o caos, porque realmente vem das necessidades caóticas de Gaia, dentro desse meio que beira o caos, às vezes as nossas atitudes, qualquer que a gente escolha, vão acabar sendo ruins. Então, por exemplo, as tragédias que a gente conhece mais, eu vou citar pelo menos uma, que é a de Édipo Rei. Então, Édipo havia acontecido uma promessa. Veja que a promessa é algo que vem das entranhas do tempo, né? Então você não consegue entender muito bem de onde vem a promessa, como é que o indivíduo consegue fazer uma profecia. Profecia, né? Não promessa. Promessa é mais para os hebreus. Quando vem uma profecia, ela vem do nada, ela vem de repente, ela borbulha de dentro de um sacerdote ou de um vidente. Então, a profecia tinha dito que o filho do pai de Édipo, que agora me escapa a cabeça, mataria ele. E aí, quanto mais você tenta escapar dessa profecia, mais ela se gruda dentro da sua história. Foi o que aconteceu na história. Édipo é expulso do reinado, e ele, sabendo da própria profecia, quando cresce, né, não queria matar o próprio pai, só que ele foi criado por um outro pai. Na medida que ele vai tentando se afastar do assassinato do próprio pai, que na verdade era o pai falso, ele se aproximava da morte do verdadeiro pai, que era o seu pai biológico. Então, na Grécia, na mitologia grega, as profecias, elas trazem uma tragédia, elas trazem uma força que te conduz para a história trágica, que você não pode imaginar de onde vem, que você não faz ideia. E quanto mais o herói trágico, ou o protagonista da tragédia, tenta escapar desse contexto trágico, mais ele se aproxima dele. Falando a favor de uma implacabilidade, de uma inexorabilidade, de algo que você não pode escapar daquilo. Não pode. Por quê? Porque você é pequeno, você é vão, você é um quase nada dentro de um cosmos inteiro. E Gaia, dentro das suas necessidades, ela prepondera sobre tudo. Sobre tudo.
Então ela impõe sua vontade sobre todas as outras gerações que estão vivendo sobre ela. Então ela está certa no contexto dela. Não é para ter nenhum julgamento moral a respeito disso. Não é para ter nenhuma valoração. Não nenhum julgamento de valor. Isso é bom, isso é mal. Isso é Gaia. Isso é Gaia. Então, veja que esse tipo de mitologia é uma mitologia que não traz nenhum consolo. A única busca que você tem que ter, se você quer ter alguma sabedoria, é a busca da aceitação da sua condição de mortal, da sua condição de ser vivente que está sujeito a todos os caprichos dos deuses e às necessidades de Gaia. Né? Quando a gente começa a comparar, não é veio, as coisas acontecem inclusive paralelamente, mas quando a gente compara com a sabedoria cristã ela nasce de um outro tipo de mitologia. É de uma mitologia em que Deus ele supera a natureza, ele é superior, ele transcende ao mesmo tempo que a engloba. A natureza ela não tem vontades que não sejam, que não tem vontades más por si própria. Então a maldade dentro da criação de Deus, que é apenas um Deus, não existe o politeísmo, pelo menos com o desenvolvimento do judaísmo e com certeza com a instalação do cristianismo. Não existe um politeísmo, existe um Deus que tem uma vontade boa e que cria uma natureza onde o mal é simplesmente um escape e que muitas vezes é um mistério. Quando você aprofunda em alguns filósofos da concepção cristã de mundo, o mal não é uma ausência, ele é um mistério. Mas para outros o mal seria a ausência do bem. E na ausência do bem se revela como se fosse um momento zero ou um momento negativo, que é o momento do mal. Todas essas reflexões são para poder salvar a vontade de um Deus que é todo bom e que, portanto, não pode gerar nada de mal da natureza com atividade, com protagonismo. Então, para Cristo, a maldade ela é o afastamento da vontade de Deus. E aí sim a gente pode falar de vontade. E a gente também pode falar de promessa. Quando Deus se revela para um profeta, ele promete algo. Essa promessa ela não é uma fatalidade. Ela é algo que vai ser cumprida dentro da fidelidade e dentro também de um aspecto de aliança. Você cumpre com seu acordo dentro da aliança, pois essa promessa vai acontecer. Às vezes Deus inclusive faz com que aconteça antes, mas você tem que fazer também a sua parte. Né? Mas inclusive as fatalidades que vêm das bocas dos profetas dentro do contexto do judaísmo, do judaísmo e do cristianismo, são promessas que vão acontecer se forem más, mas que podem não acontecer se o ser humano se comportar, por exemplo, ou se ele deixar de fazer os excessos. Então a diferença entre as fatalidades que existem no mundo grego e as profecias de catástrofes que acontecem no mundo hebraico é que o mundo hebraico enxergou que na natureza, às vezes, aquilo que está para quase como acontecer e provocar uma desgraça grande, às vezes ela é contornada por ações de devoção, abnegação e virtude dos seres humanos. Às vezes isso chega no extremo e tem que, por exemplo, acontecer uma cena como a do dilúvio. Extirpar toda uma humanidade para que nasça uma humanidade mais serena, mais tranquila, mais bondosa e mais afeita a seguir os caminhos de Deus. Certo? Então, assim, em en passant, é mais ou menos o que a gente teria. A visão de pandemia para os cristãos é uma visão de uma vontade de Deus que está para ser conhecida. Que vontade é essa? Por que ele está fazendo com que nós soframos? Para os gregos isso era fácil, embora não fosse consolador. Porque Gaia necessita, Gaia faz. E se os homens morrem, isso pouco importa, porque eles realmente são insignificantes na natureza. Mas para a cosmovisão judaico-cristã, o homem importa. Na verdade, o homem é quase o centro de tudo. Porque Deus cria o homem por amor e a história praticamente dos judeus e dos cristãos é uma história de Deus se debruçando sobre a história humana tentando salvar os seus filhos. Então a salvação dos seus filhos importa mais do que a destruição da natureza. Uma natureza às vezes pode inclusive ser destruída, se isso é para fazer uma lição salvífica para os seres humanos. Então, assim como, por exemplo, na parábola do Cristo, quando ele faz queimar uma figueira, aquilo dali era para mostrar aos seres humanos um tipo de lição superior, uma lição de sabedoria. A natureza pode ser destruída, contanto que isso possa provocar salvações das almas dos seres humanos. Né? Então existe isso, esse Deus que se debruça amorosamente sobre a humanidade, provocando lições. E essas lições às vezes são dolorosas. E para nós entendermos essas lições, não basta só o entendimento. Basta também
curvar a nossa vontade, curvar as nossas ações e os nossos gestos, para ver se a gente consegue se salvar, entendendo exatamente o que é que Deus, como um pai que está querendo educar os seus filhos, qual é a lição que agora ele está querendo provocar. Então são lições que estão sendo provocadas. Na sabedoria dos gregos, essa sabedoria quase que se descola. É uma necessidade de você aceitar, apesar de tudo que está acontecendo ao redor. É como se fosse cavalgar num tigre, né? Na mitologia cristã, ou na cosmovisão cristã, a nossa se curvar, se debruçar, se dedicar abnegadamente, ou entender Deus, acalma essa fúria manifesta. Mas que não é uma fúria, né? Porque na verdade é uma tentativa de Deus nos melhorar, né? E ainda assim ele é o Senhor de toda a nossa vida. Então às vezes, inclusive, se a gente quiser falar também dos estamentos, então o estamento é assim, para o mal e para a tragédia. Deus ele tem uma necessidade de provocar uma lição sobre o ser humano. O segundo estamento é Deus permite que forças supra-humanas, haja vista Satanás, o diabólico, possa agir sobre o ser humano provocando catástrofes. E quando a ação do Satanás cai sobre os seres humanos, eles veem as catástrofes. Mas eles não precisam estar submetidos ao Satanás. É só eles ultrapassarem essa ação satânica ou diabólica que está provocando tantas mortes ao seu redor e entender a vontade de Deus. Entendendo a vontade de Deus e seguindo a vontade de Deus, você evita ou você combate, você fica defeso das ações, da vontade, dos gestos de Satanás. Satanás aí como uma figura personificada verdadeiramente, antropomórfica, muitas vezes confundida com deuses antropomórficos da Grécia. Então seria aí os 3 estamentos da tragédia cristã. Perceba que na tragédia mitológica dos gregos não existe salvação, por mais que você se debata e você se confunda com as suas ações, que você se desespere, não existe, você não vai escapar dessa fatalidade. Para os cristãos, quanto mais você age no entendimento da vontade de Deus, mais você se aproxima da salvação, que contagia toda a sua localidade, todo o coletivo, né? Então, se o ápice da pessoa que entendeu a vontade de Deus e que por isso contagiou o coletivo, salvando todas as pessoas, é Jesus. Jesus, ele é o grande herói trágico que, tendo entendido a vontade de Deus na sua profundidade, provocou a salvação de um conjunto inteiro que se chama humanidade. E obviamente que as pessoas vão dizer que Jesus é Deus, e aí vai ser uma outra discussão, né, que Deus manda Deus para salvar os homens do próprio Deus. E aí é toda uma discussão filosófica e teológica a respeito disso. Mas vamos manter com calma essa questão. E o Espiritismo? Eu falo muito a respeito de outras escolas, porque eu tento fazer com que a coisa fique clara e você entenda o que eu entendo a respeito das outras escolas, para enfim eu dialogar a respeito do Espiritismo. O Espiritismo ele dialoga um pouco com esse equilíbrio de Gaia, só que como ele nasce de uma fonte cristã, embora muitos vão dizer que é uma fonte cristã herética, ele quer pensar com o equilíbrio de Gaia, mas ele entende que o equilíbrio de Gaia não existe uma maldade no fundo, mas sim também uma vontade de Deus. No mundo existe uma lei de ação e reação em que as minhas ações como indivíduo elas podem provocar uma necessidade de reação local, na minha família, por exemplo. E a ação do coletivo provoca ações cada vez mais coletivas. E quanto mais o coletivo ele está preso, ele está colado com essas ações, mais o coletivo humano, a humanidade também está presa junto com as ações do coletivo. Então, no primeiro momento, é uma visão de equilíbrio. As nossas ações passadas do coletivo provocaram uma necessidade de reequilibrar o coletivo como um todo, haja vista a humanidade. Isso é uma busca pelo equilíbrio. Mas essa busca existe um ser por trás que comanda e que apacenta e que leva adiante, que é Deus. Então Deus está por trás do desequilíbrio primeiro que provocou a necessidade dos homens de se equilibrar. Então, de novo, os 3 estamentos da tragédia dos espíritas. Existe uma vontade de Deus que quer te salvar. Mas existe uma fuga de você dessa ação divina. Isso é um desequilíbrio. É o afastamento de você de Deus. Deus, então, ele permite que a natureza que ele criou
seja desequilibrada por você, com seus pecados, com a sua híbris, né? Pecado não é uma palavra muito espírita. Erros, dívidas, talvez seja dentro do nosso glossário. Esse desequilíbrio, ele tem dentro de si uma semente da necessidade de se reequilibrar. Então as coisas são necessárias. Existe esse estamento da necessidade, existe o estamento da vontade de Deus, o estamento da necessidade do reequilíbrio, que vai fazer com que os seres humanos, caindo sobre os seres humanos, catástrofes que fazem com que eles repensem a própria vida, que eles repensem o caos que eles estavam provocando, repensem os desequilíbrios que eles estavam provocando, para, enfim, tentando reequilibrar-se, né, provocando movimentos de saúde, provocando movimentos de solidariedade coletiva, se reaquecendo o seu coração a respeito da caridade que estava faltando dentro de si. Nessas ações que vão em busca de contornar a catástrofe, ao mesmo tempo são ações que vão educando o espírito, para se entregar à vontade de Deus. Se nesse meio tempo existe morte, a morte ela não é um castigo supremo, como poderia ser entre os gregos, onde as almas ficavam pairando, anônimas, sombrias, no Tártaro, no Hades. E também elas não chegam a ser um castigo supremo, como acontece com aqueles que ficaram até o último momento se rebelando contra Deus e ainda assim não escolheram Deus depois da morte, no juízo final, indo, portanto, para o inferno, sofrendo lá perpetuamente. No Espiritismo, a morte ela só é mais uma passagem para a recuperação da consciência, colocar tudo em pratos limpos, colocar as cartas sobre a mesa e pensar, e depois retornar para os ciclos de catástrofes que nós mesmos provocamos na vida, para ver se a gente consegue consertar essa bagunça provocada por nós mesmos. Tudo isso tendo um substrato ou estando dentro do corpo místico de Deus. Deus, com sua vontade, ele permite, e muitas vezes o espírita não necessariamente acha que tudo acontece à revelia de Deus. Isso é uma outra concepção teológica chamada deísmo, da época dos iluministas. Os espíritas eles consideram que Deus ele atua com a sua vontade sobre a natureza, ele pode provocar, ele pode estimular, facilitar, ou às vezes colocar ações desafiadoras no cotidiano, mas existe sim dentro da natureza como se fosse um mecanismo intrínseco de reequilíbrio de todas as coisas, permitido por Deus. Às vezes, inclusive, esse equilíbrio ele é minorado ou atenuado. Não, peraí, não precisa perder um braço, né? O que às vezes o pessoal diz, não precisa perder um braço, só uma unha tá bom, já que ele já foi tão bom, conseguiu se recuperar. Então, pessoal, assim, isso aí ajuda a gente a compreender talvez as muitas coisas que estão nos afetando e talvez de alguma dessas visões você traga alguma consolação. As pandemias, elas são uma necessidade para o espírita, então, e aí dialogando com essas outras duas correntes que eu coloquei acima, elas são uma necessidade de reorganização da natureza, né? É verdade. Mas ao mesmo tempo que elas são uma necessidade de reorganização do espírito. As duas coisas estão completamente conectadas. Reorganização do espírito para a gente assimilar ou talvez, por exemplo, diminuir, desacelerar, frear, tentar enxergar melhor para os nossos idosos, por exemplo, para poder ter mais cuidado com eles que às vezes a gente deixa esquecido, de lado. É uma necessidade de repensar o cotidiano frenético do dia a dia, né? Esse dia que a gente trabalha tanto que a gente se perde no trabalho, se perde em tudo, não presta atenção em nada do nosso corpo. Essa é uma visão otimista, de todo modo, uma visão educativa que essa análise mitológica das pandemias poderia passar para você.